Bom dia com Jesus. Valeu. Que linda manhã, não acham? Acho que vocês podiam sentar um pouquinho. Sente-se. Foi anunciada a leitura, 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos tomar uma leitura para termos uma base naquilo que queremos meditar, com a mensagem do Elias. É bom estar aqui, rever muitos irmãos que a gente conheceu alguns anos atrás e ter esse bom tempo de companheirismo aqui na casa do Senhor. Essa expressão, que linda manhã, não acham? Eu ouvi de um pregador que tinha uma pessoa que era deficiente, paralítica, e se locomovia em uma prancha com 4 rodinhas, fazendo auxílio da mão para se locomover. E ele estava atravessando a rua, e quando chegou para subir o meio-fio, ia descendo um comerciante que havia se decepcionado com seu comércio, havia se quebrado, e achando difícil como iria começar de novo, com a cabeça baixa assim. E quando aquele paralítico chegou para subir o meio-fio, ele olhou para cima e disse para o comerciante: bom dia, que linda manhã, não acha? Aquilo foi uma dose de ânimo para o comerciante. Ele olhou e disse: moço, paralítico, se lhe comovendo assim, nessa situação e com esse otimismo. E eu estou com todos meu corpo físico inteiro, saudável. Vou levantar a cabeça e vou começar de novo. Então, amados, reconhecendo o que Deus tem feito por nós devemos sermos otimistas em qualquer situação. Com saúde, ou com pouca saúde, com bastante dinheiro, ou com pouco dinheiro, ou até sem nenhum dinheiro. Devemos ser otimistas, porque nós somos herdeiros do céu e da terra. Você crê assim? Amém. Nós somos possuidores de todas as coisas. Nós somos herdeiros com nosso pai Abraão, o qual recebeu uma promessa de Deus incondicional. Amém. Muito bem. E nessa manhã deste primeiro dia da semana, nós devemos lembrarmos da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o maior triunfo que o homem já teve. Foi o maior triunfo que o homem já ouviu. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Houve muitos filósofos, homens que fizeram promessas, e a morte os colocou na sepultura, e ali foi o fim deles. Mas o nosso Jesus havia dito: tenho poder para dar a minha vida e tomá-la outra vez. Ele disse: derribai este templo e eu o reedificarei. Amém. Em 3 dias eu o reedificarei. E no terceiro dia, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou dentre os mortos. Então foi o maior triunfo que o homem já teve, que o homem já ouviu, foi a ressurreição do Senhor. E é ali que nós ancoramos a nossa fé.
Irmão Brana disse que a fé cristã está baseada na morte, sepultamento, a ressurreição e a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé cristã está solidificada nestas promessas. Agora vamos nos colocar em pé para lermos as Escrituras. Nós cumprimentamos a todos nossos irmãos através da internet e desejamos que Deus abençoe a todos nós. Se você tem a sua Bíblia e quer fazer conosco a leitura da palavra, isso seria bom. Creio que todos nós, como cristãos, gostamos de ler as Escrituras. Eu não estou com pressa, né? Porque afinal de contas sabemos que o encontro está terminando, né? Que pena. Deveria ser aqui pelo menos uma semana, né? Ou até um mês, né? Tá bom demais, né? Tá bom demais. Isso é vidão, né? Como diz aí, isso é vida de padre. Vamos ler as Escrituras. Portanto, começando no versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Amém. Já seria o suficiente, não é? Mas ele continua: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem exceção de pessoas, membros do corpo de Cristo, membros da igreja, auxiliares, pastores e etc., sem exceção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém. Andai em temor. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Sabedoria é a capacidade de julgar corretamente e agir prudentemente. Amém. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ele deu glória,
para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. Que é verdade? A sua palavra é a verdade. Santificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptíveis ou corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Oremos ao Senhor. Vamos expressar a Ele a nossa gratidão pelo que Ele tem feito por nós, pelo seu grande amor manifestado para com a humanidade, o seu grande amor manifestado para conosco neste finalzinho desta última era. Bondoso Pai Celestial, aqui está, ó Pai, a família do Senhor, esta igreja, a qual compõe o seu corpo, do qual o Senhor é o cabeça. Aceita a nossa gratidão por tudo que tens feito por nós. Sabemos que tudo foi por graça, e a graça é um favor imerecido. Pai bendito, não fizemos nada por merecer, mas o Senhor, em sua graça e misericórdia, veio ao nosso encontro, abriu nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Isto é, para ver o Pai no Filho, o Filho no Pai, esses mistérios que ainda continuam escondidos dos sábios e entendidos, mas o Senhor as tem revelado aos seus escolhidos, aos seus pequeninos. Fale conosco, Pai, um pouquinho mais nesta manhã. Usa o teu servo, Senhor, e expressa a sua perfeita vontade através da tua palavra. Oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Pois bem, meus amados irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E somos muito gratos ao Senhor nosso Deus por Ele ter nos enviado um profeta. Ele, sendo um Deus infinito, conhecendo o fim antes do princípio, sabia que nós estaríamos nessa grande confusão religiosa, mas Deus tem os seus aqui na terra. Então Ele proveu para nós um mensageiro, o Elias, que viria para restaurar todas as coisas. E com esta mensagem, com esta revelação que Deus tem nos dado, nós sabemos onde nós estamos firmados. Nós sabemos em quem nós temos crido. Então Ele nos diz assim, às vezes, irmão, antes, pega para mim o copo de água lá. Às vezes, isto parece ser ridículo. A maneira pela qual Ele, Deus, tem que agir para manter sua promessa.
às vezes nos parece ridículo, parece estranho. Com licença, amados. Parece ridículo, parece estranho a maneira como Deus tem que agir, como Deus tem que fazer para manter as suas promessas, mas Ele sempre a mantém, Ele sempre a faz. Então vamos colocando isto em nossos corações, esta observação. Não há nada impossível para Deus. Tudo que Ele tem prometido, Ele vai cumprir. Aqui neste parágrafo 16 da mensagem A Frecha do Livramento de Deus, ele diz assim: você e eu fazemos uma promessa e nós a quebramos. Não porque queríamos fazer isso, não porque queríamos quebrá-la, não cumpri-la, mas às vezes a circunstância nos leva a fazer assim. Porém, Deus, sendo infinito, conhece todo o futuro desde o princípio. Ele não pode quebrar sua promessa. Ele não pode voltar atrás. Ele não pode arrepender-se. Ele sempre guarda a sua promessa. Amém. E qual é a promessa que nós temos? Meu Deus, que coisa boa, muito boa, não é? Olha, vamos tomar a mensagem Deus aperfeiçoando a sua igreja. Deus aperfeiçoando a sua igreja. Então o irmão Brana diz para nós, como Deus fez para abençoar o seu povo e levar até o seu povo. Como Ele fez isso através dos anos? Para começar, Ele era grande, santo, poderoso. Amém. Esse é o nosso Deus, que é um Deus vivo, um Deus real. Não é um santo, um Deus de parede, um Deus imaginário, mas é um Deus vivo, um Deus real. Então ele está dizendo, Ele era grande, santo e poderoso. Ninguém poderia tocá-lo. E Ele habitava com os filhos de Israel na coluna de fogo. E quando Ele se colocou no monte naquela manhã, até mesmo se um animal tocasse na montanha, deveria ser morto, deveria ser atravessado com um dardo, sem nenhum interposto, deveria ser atravessado por um dardo. Quando Deus estava ali no monte, falando com Moisés, o Deus Santo estava presente. Então, se um animal tocasse naquele monte, aquele animal teria que ser morto. Então o profeta diz, que coisa terrível foi aquilo. Não foi bonito, não foi engraçado, não. Foi uma coisa de causar temor, de causar medo. Ele diz que coisa terrível foi aquilo. E quando a sua voz soou, e os trovões rugiram, e os relâmpagos brilharam, as pessoas disseram, fale Moisés conosco, e não Deus, para que não morramos. Amém. A Bíblia diz assim, que o nosso Deus é um fogo consumidor. De maneira que é coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Ele é um Deus rico em misericórdia, porém Ele é um Deus de justiça.
e os seus juízos serão sem misericórdia. Porém, hoje é o dia da misericórdia. Hoje é tempo da misericórdia. A graça de Deus está sendo estendida a todos, chamando ao homem para levantar a cabeça e olhar para cima, porque Deus tem um lugar melhor, Ele tem uma cidade melhor, Ele tem coisas melhores para dar para os seus filhos, das quais nós estamos de posse delas. Amém. Então, continuando um pouquinho mais. Fale, Moisés, conosco e não Deus, senão morremos ou morreremos. Que visão terrível foi aquela. Aquele era Deus santo, mas observem, Ele amava as pessoas, Ele estava tentando fazer um caminho. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O grande amor de Deus expressado através de Jesus Cristo lá no Calvário. Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Muito bem, então ele estava com os filhos de Israel naquela coluna de fogo. A próxima vez que Deus foi manifestado foi em seu Filho, Cristo Jesus. A segunda vez, Deus se manifestou através de Jesus Cristo. Ele veio através de um nascimento virginal. Impossível, né? Mas Ele é Deus, Ele é o Criador. Aleluia. E Ele havia feito uma promessa. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Não uma segunda pessoa, mas Deus mesmo encarnado. São Mateus capítulo 1, versículo 23. Ele veio através de um nascimento virginal. Isso foi a segunda vez. Concebido por uma virgem, sobre a qual o Espírito Santo fez sombra. O próprio Deus desceu em uma célula sanguínea. Dê-me, por favor, toda a sua atenção. Ele, próprio Deus, desceu através de uma célula sanguínea, envolvido pelo sangue ao seu redor. A célula sanguínea, o germe de vida do próprio Deus, envolto nessa célula sanguínea que trouxe o Filho, Cristo Jesus. Amém. Deus executando o seu plano. Deus cumprindo a sua promessa. Gênesis, no capítulo 3, ele havia dito que da semente da mulher viria um para esmagar a cabeça da serpente. Então ele teria que vir através de uma mulher. Então aqui Deus estava executando os seus planos. Agora, o que ele fez? O que faz ele através daquilo? Ele te aperfeiçoa. Amém. Ele te aperfeiçoa, te traz de volta ao companheirismo. Aquele companheirismo que Adão e Eva tinham com ele, lá no jardim do Éden, antes do pecado. Através de Jesus Cristo, através daquela célula envolvida naquele sangue, que foi colocado ali no ventre da Virgem Maria, ele criou aquele corpo, e através daquele corpo, ele nos traz de volta ao companheirismo.
Ele te traz através daquela célula sanguínea para si mesmo. O profeta pergunta: você compreendeu isto? Você crê nisto? Amém. Precisamos crer. Ou cremos ou pereceremos. Então precisamos e vamos crer de todo o nosso coração. Através da célula sanguínea do Senhor Jesus Cristo, que envolveu a vida de Jeová. E nós, vindo através da célula sanguínea, nos tornamos parte daquela vida. Aí está o mistério. E nós, vindo através daquela célula sanguínea, veja bem, nos tornamos parte daquela vida, a vida de Deus. A própria deidade está no homem que recebeu o Espírito Santo. Oh, que coisa! Ele diz: a deidade não está no céu, a deidade está aqui na terra. A deidade está em você. E aqui ele está dizendo: a deidade está no próprio homem, na mulher que recebeu o Espírito Santo. Você é um filho. Você é um filho. Não um servo, mas um filho. Ele dá-nos um exemplo dizendo: eu sou umbrana por nascimento, e uma parte da senhora, ou melhor, uma parte do senhor e da senhora Brana está em mim. E se você se torna um filho ou uma filha de Deus, parte da deidade está em você. Aleluia. Oh, que coisa! Amados irmãos, se eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Que Deus nos tire do comodismo, né? O apóstolo São Paulo, em Efésios 5, verso 14, diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Às vezes nós nos tornamos tão adormecidos, cheios de interrogações, cheios de pergunta. O diabo vem e diz: olha, na verdade existe um Deus e ele pode fazer isso e aquilo, mas isso não é para você. E aí começa a apontar os seus erros, começa a apontar as suas falhas, suas fraquezas. E se você der ouvido a ele, aí você fica com pergunta: mas será? E isso ofusca a sua fé. E nós precisamos de uma fé perfeita. Nós então estamos em busca dessa fé perfeita, a fé de rapto, a fé de transformação, para sermos tirados da terra e ir morar com Ele, que foi preparar um lugar para nós. Amém. Então, amados, conheçamos isto, não é? Vamos reconhecer o que somos. Então o profeta diz: veja como o diabo te rouba. Veja como o diabo te rouba. Vamos lembrar de uma coisa? Sabemos que, assim como Deus existe, o diabo também existe. Tem alguém que diz: o diabo não existe, não, é simplesmente um pensamento mau, um pensamento errado. O profeta vem e diz: ele existe tal como você existe. Só que ele é um espírito. Então o profeta diz que a nossa mente é o campo de batalha, é o lugar de confronto, aonde Deus vem e o diabo vem também. Claro que Deus vem com as boas coisas. Deus vem dizendo para você que você é um filho, que você é herdeiro dos céus e da terra, e você tem a vida eterna, mas o diabo vem e diz: olha, isso não é para você.
Então ele está dizendo, veja como o diabo te rouba. Diz, você não pode fazer isto. Você não é um eleito, você não é um escolhido, você não fará parte da primeira ressurreição. Em outras palavras, ele vem e diz, você não pode fazer isto. Mas todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Creia, continue crendo. Amém. Continue crendo. Você que é testemunha pessoal de que nosso Deus cura, que existe a cura divina, se você já recebeu uma bênção dele, olha, a próxima está a caminho. Amém. Creia. Todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Não importa o que seja, você é parte da deidade. Você é um filho, não um servo. Um filho e uma filha. Ora, irmão, isso ultrapassa todos os anjos, arcanjos e tudo mais. Que coisa, parece impossível, né? Mas aqui na mensagem, o Parente Redentor, parágrafo 168, vamos ler o 167 também. Ele diz, que nós pudéssemos ser reticência. Que amor o Pai tem colocado sobre nós, posto sobre nós, que nós, os quais éramos pecadores, forasteiros, longe de Deus, pudéssemos ser atraídos para perto de Deus, de tal maneira que Ele nos tornou filhos e filhas de Deus. Não servos. A igreja gentia nunca foi um servo. Não, Senhor. A igreja gentia é filho e filha. Vocês são filhos e filhas de Deus. Vocês que têm recebido o Espírito Santo. Ora, se você é uma órfã do livro de Ruth e tem voltado, a órfã beijou a sua sogra e voltou para a sua terra, para os seus parentes, para os seus deuses, porém Ruth se apegou a ela. Aleluia. Não importa o sofrimento, não importa os problemas, não importa as dificuldades financeiras, eu sou um herdeiro do céu e da terra. O meu irmão Brando diz, ainda que não tivesse um céu, ainda que não tivesse uma recompensa, mas eu gostaria de continuar sendo um cristão. Aleluia. Então Ruth se apegou a ela. Não me inste para que te deixe. Onde tu fores, irei eu. Onde tu passar a noite, passarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E aonde tu morreres, morrerei eu. Mas o profeta está dizendo, se você é uma órfã do livro de Ruth e tem voltado atrás, porém, se você foi até alcançar o Espírito Santo, vocês são filhos e filhas. E quem tem o maior poder diante de Deus? Quem tem o maior poder diante de Deus? São os seus servos. O que é? Ele diz, são os seus servos. Ele diz, o que é? Seu filho e filha, que tem o maior poder no céu. Então, um pecador que foi salvo pela graça,
ou um arcanjo que está de pé ao seu lado direito, o pecador que foi salvo pela graça tem mais autoridade no céu que um anjo que tem permanecido ao lado dele sem pecado, porque ele é um filho. Um filho tem mais autoridade do que um servo, é claro. Nós esquecemos o que somos. É uma pena, não é? Na mensagem às bodas do Cordeiro, o profeta fala de um fazendo promessa para o outro no casamento e depois esquecemos das promessas. É uma pena, né? Nós esquecemos o que somos. Após isto, nos tornamos o que somos. Então nós esquecemos como nós chegamos aqui. Que o Senhor nos ajude. Parente Redentor 168. Então, ó irmão, isso ultrapassa todos os anjos, arcanjos e tudo mais. Isto vem diretamente para a presença do próprio oleiro. Isso quer dizer do próprio Criador. E como somos trazidos? Através do sangue. Amém. Então você entra na deidade, você se torna parte, você está consolidado. Amém. Ele convida dizendo, vamos pensar em Deus, se envolvendo ao seu redor agora. Nós vamos aumentar isto bilhões de vezes através dessa célula sanguínea. Ele está dando para nós um exemplo, não é? E ali Deus, nesta célula sanguínea, se envolveu e se cobriu com essa célula sanguínea e veio para redimir o homem à vida. Ele diz, aleluia. Ali, quando aquela célula sanguínea se desdobrou, expandiu e trouxe o corpo de Jesus Cristo. O próprio Jeová habitou nele. Amém. E através da ruptura daquela célula sanguínea no Calvário, pôde trazer filhos e filhas para si mesmo. Naquela célula sanguínea, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e nós tornamos parte de Deus. Amém. E é isto que deixa Satanás com raiva. É isto que o sacode. E quando a igreja de Jesus Cristo souber quem ela é, você diz, eu sei que não há nada impossível para Deus, mas Ele disse que não há nada impossível para você. Aleluia. Amados, vamos crer no nosso arrebatamento. Jesus está voltando aí. Não fique olhando para as suas falhas, suas fraquezas. É claro, a sua alma foi redimida, mas o seu corpo ainda não foi. Então temos falha no corpo, na carne, mas na alma não. Ela tem um endereço certo. Ela tem um objetivo. Então lá no Calvário, através da ruptura daquela célula sanguínea, pôde trazer filhos e filhas a si mesmo. Naquela célula sanguínea, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nos tornamos parte de Deus. Quando a igreja de Jesus souber quem ela é, nós estamos sabendo. O que nós estamos precisando é colocar a nossa fé em exercício. Aleluia. Quanto de fé você pode usar? É uma pergunta que ele faz. Quanto de fé você pode usar? O problema disto é descobrir, eu disse outra noite,
dois tipos diferentes de pessoas. Preste atenção nisto. Dois tipos diferentes de pessoas. Vamos pensar, dois tipos diferentes de crentes. Um é fundamentalista. Um é fundamentalista. Posicionalmente, eles sabem o que são os fundamentalistas. E o próximo é o povo pentecostal. Os fundamentalistas e os pentecostais. Os pentecostais possuem a fé. Os fundamentalistas têm a postura da verdade. Eles creem nisto. Mas os fundamentalistas não possuem nenhuma fé para operar o que eles creem que são. Parece meio embaraçoso, mas trocando mais miúdo, os dois tipos de pessoas, fundamentalistas e os pentecostais. Os fundamentalistas, posicionalmente, eles sabem o que são. Compreende? Porém, eles não têm a fé para mostrar, para provar, para aquilo que são. E os pentecostais a possuem. Quer dizer, os pentecostais têm a fé, mas não sabem o que são. Meu Deus. Na mensagem demolologia, o irmão Branham fala de um irmão que teve um sonho que o diabo fazia para ele assim, bu! E ele ficava com medo, tremia as pernas. Aí o diabo se avantajava, né? Ia aumentando, bu! Mas aí de repente ele reagiu. Quando o diabo fez, ele fez, aí o diabo... É assim que se faz com esse camarada. Ele é um fanfarrão, ele simplesmente está balançando a moita. Ele é um derrotado, ele é um vencido, a vitória é nossa, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, deixa eu concluir aqui. Então, amados, os fundamentalistas, posicionalmente, eles sabem o que são. Eles têm a postura da verdade, mas não possuem nenhuma fé para operar o que eles creem que são. E os pentecostais possuem a fé, mas não sabem o que são. Estou transferindo para vocês a mensagem de um profeta. Meu Deus. É isto. E veja, ele dá um exemplo. Exatamente como um homem que tem muito dinheiro no banco, um homem rico, milionário, né? Mas ele não pode soltar nenhum cheque. Tem muito dinheiro no banco, mas não sabe preencher uma folha de cheque. E o outro pode preencher uma folha de cheque, mas não tem nenhum dinheiro no banco, não tem fundo. Aí o profeta disse, se alguma vez eu pudesse colocá-los juntos, o que tem o dinheiro e o que sabe preencher, não é, a folha de cheque, na mensagem de adoção, o profeta disse assim, a ele ouvir, o profeta disse, Deus te deu um talão de cheque, com o seu nome escrito nele, e você pode enchê-lo ou preenchê-lo da maneira que você precisa. Amém. Então o profeta, se pudesse colocar os dois juntos,
Oh, irmão, o milênio começaria. Ora, essa velha nação viria, algo sacudindo-a, como nunca viu antes. Sinais e maravilhas apareceriam de todas as partes. Se alguma vez você pudesse obter a fé pentecostal e o povo fundamental. Os pentecostais receberam o Espírito Santo. E isso faz deles uma parte do companheirismo no relacionamento com Deus. Aquele que é nascido de novo é um filho e uma filha de Deus. Diga-lhes da Bíblia e eles crerão. Eles crerão nisso. Mas o problema é que eles esquecem o que são. Eles pensam, bem, eu não sei. Oh, irmão, vocês são nascidos de novo. Vocês são filhos e filhas de Deus, coiguais com Jesus Cristo em sua presença. Oh, que coisa! É isto que deixa o diabo nervoso. É deixar que a igreja de Deus veja quem ela é. Oh, você, grande igreja viva do Deus vivo, você deveria reticência. Você que alegou ter tocado a beira do cálice, às vezes eu gostaria de saber se Deus poderia tomar o seu evangelho e te sacudir até o ponto em que você compreendesse quem é você e os direitos que você tem, os privilégios que te são dados por Deus. Amém. Ele está nos sacudindo, né? Com o seu evangelho. Então, meus amados irmãos, ele diz mais na frente que você precisa ter coragem para sair com o inimigo passo a passo, porque ele simplesmente não tem nenhum direito. Satanás não tem direito de nada. Ele é apenas um blefe. Ele foi despojado de tudo que possuía no Calvário, quando Jesus Cristo tomou o lugar do pecador e morreu no Calvário. Satanás não tem direito legais sobre mais nada. O profeta diz, aleluia. Mas tudo está nas mãos da igreja e do crente. É isto. Satanás está perdido. Ele não é nada a não ser um blefe. Até mesmo a morte, ela mesma. Como ensinamos ontem à noite, a abelha, quando ela perde o seu ferrão, ela continua sendo abelha, mas sem o seu ferrão. E a morte não tem nenhum ferrão para o crente. O seu ferrão se foi. A morte continua cantarolando por aí, dizendo, bem, este é o fim da estrada. Eu posso apontar para o Calvário e mostrar uma ressurreição. Aleluia! Que Deus ajude a nossa fé, amado. Eu me sinto religioso quando começo a meditar nestas coisas. Eu fico como o Joãozinho, né? Que estava vendo Jesus ressuscitar Lázaro. Sua mãe estava à procura dele, chamando Joãozinho. Ô Joãozinho, onde você está? Filho, onde você está? Aí de repente ele despertou. Estou aqui, mamãe. O que você está fazendo, rapaz? Estou te procurando, te chamando e você não responde. Ah, mamãe, eu estava vendo Lázaro, melhor, Jesus ressuscitar Lázaro. Estava vendo através da leitura. Deus os abençoe, meus amados. Se nós não nos encontrarmos mais aqui, nesta vida terrestre, eu espero encontrá-los lá na glória, porque nós estamos de posse disto.
Deus cumpre as suas promessas. Não importa quão esquisito possa parecer o que Ele tenha que fazer para cumprir, mas Ele a cumprirá. Amém.